Pense por um momento, querido irmão, no que significa o amanhecer. Quando o sol começa a surgir no horizonte, não é apenas uma mudança física no céu, mas um lembrete diário da bondade e da graça de Deus. Cada novo dia é uma oportunidade renovada de experimentar a misericórdia divina. E mais, cada amanhecer nos lembra de que não estamos sozinhos, pois a graça de Deus nos acompanha em cada passo do nosso caminho. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria imensa estar com vocês neste momento, compartilhando uma reflexão que pode transformar a maneira como enxergamos a nossa jornada diária. Eu sou o portador e é com grande humildade que trago a mensagem de hoje aqui no canal O Cajado Divino. Que a graça de Deus seja abundante em sua vida, em sua família e que a paz de Cristo reine em seu coração. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Ative o sininho para não perder nenhuma de nossas mensagens inspiradoras. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e comente abaixo. Ao fazer isso, você nos ajuda a espalhar a palavra de Deus e a fazer com que mais vidas sejam tocadas pela sua graça. Hoje, vamos refletir sobre algo profundamente significativo: a graça de Deus em cada amanhecer. Você já parou para pensar que a cada amanhecer a graça de Deus se renova sobre nós? Eu prometo que ao longo deste vídeo você verá como essa verdade pode transformar a sua vida e como a misericórdia divina se manifesta todos os dias, desde o momento em que despertamos até o instante em que descansamos à noite. A Bíblia nos ensina que a graça de Deus não é algo que podemos conquistar com nossos próprios méritos, mas sim um presente generoso e imerecido. No livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, o profeta Jeremias escreve: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias nunca têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Quantos de nós, ao acordarmos, conseguimos sentir que cada novo dia traz consigo uma chance de começar de novo? A graça de Deus se renova a cada amanhecer. E é um lembrete de que, apesar das dificuldades, Ele nunca nos abandona. A fidelidade de Deus não depende das circunstâncias, mas é uma verdade constante, que permanece firme como o sol que se levanta todos os dias. Ele, que é fiel, nos concede a oportunidade de viver mais um dia, de experimentar sua presença e de caminhar em sua luz. A graça de Deus vai além do que podemos entender com nossa mente humana. Ela não é apenas uma palavra bonita, mas uma realidade profunda que impacta a nossa vida a cada momento. Quando você acorda, mesmo que o dia pareça cheio de desafios, lembre-se de que a graça de Deus já está presente, esperando para ser vivida. Quando lemos em Efésios, capítulo 2, versículo 8, que pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, vemos que a graça não é algo que possamos alcançar por nós mesmos. Ela é dada a nós por Deus e é através dela que encontramos a salvação. No entanto, a graça também se manifesta em pequenos detalhes diários. Ao abrir os olhos pela manhã, você está recebendo o dom da vida, uma dádiva de Deus. Ao respirar, você sente sua graça em cada suspiro. Quando você toma o café da manhã, está saboreando a generosidade divina. A graça de Deus não é apenas sobre o perdão dos pecados, mas é sobre como Ele, em sua infinita misericórdia, nos dá a chance de viver e de experimentar sua bondade em cada novo dia. Quantas vezes, ao olhar para o amanhecer, você não percebe a sua presença? Quantas vezes não sentimos seu amor nos pequenos detalhes da vida, como o sorriso de um amigo, o apoio de um familiar, ou a paz que, inesperadamente, toma o nosso coração? À medida que a luz do dia se espalha, devemos lembrar da importância de ser gratos.
A gratidão é uma resposta natural à graça de Deus. Quando reconhecemos que tudo o que temos é um presente dele, nossa atitude de gratidão nos leva a viver com mais alegria e contentamento. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, a palavra nos ensina: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mas será que somos gratos de fato? Ou será que tomamos as bênçãos de Deus como garantidas? O simples ato de acordar já é motivo suficiente para agradecer a Deus, mas muitas vezes esquecemos de expressar nossa gratidão por esse presente diário. Ao reconhecermos a graça de Deus em cada amanhecer, nossa vida se torna mais plena, mais cheia de paz e de contentamento. Queridos irmãos, enquanto refletimos sobre a graça que se renova a cada amanhecer, é importante lembrar que cada dia é uma nova oportunidade que Deus nos dá para refletirmos sua imagem e semelhança. O amanhecer, que muitas vezes consideramos apenas um evento natural, na verdade é um convite divino para começar de novo, para recomeçar, independente de quantos erros ou desafios o dia anterior tenha trazido. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A graça de Deus nos oferece essa renovação diária. E isso não se refere apenas ao perdão dos pecados, mas à renovação do nosso coração, à renovação da nossa mente, à renovação da nossa alma. A cada manhã, Deus nos dá a oportunidade de começarmos de novo, de vivermos um dia mais perto dele. Pense, irmão, na magnificência desse ato. Ao abrir os olhos pela manhã, você está sendo convidado a viver um novo capítulo da sua história. Com Deus, a cada amanhecer, Deus nos oferece uma página em branco e cabe a nós escolher como escrevê-la. Ele não nos força a viver de acordo com o passado, mas nos convida a viver segundo sua vontade para o presente. Ao longo da história cristã, muitos homens e mulheres de fé encontraram na graça de Deus uma fonte inesgotável de força e inspiração. Agostinho de Hipona, um dos maiores teólogos da Igreja, escreveu em suas confissões: Tu, ó Senhor, nos criaste para ti, e o nosso coração está inquieto até que descanse em ti. Essa citação reflete uma verdade profunda. A graça de Deus nos oferece descanso, paz e propósito. E isso é renovado a cada amanhecer. A tradição cristã nos ensina que cada dia, cada momento, é uma oportunidade para vivermos de maneira digna dessa graça. Quando acordamos, devemos lembrar que a misericórdia de Deus nos acompanha, e a partir daí podemos escolher seguir o seu caminho. Quando olhamos para o Novo Testamento, vemos que Jesus, ao ensinar seus discípulos a orar, nos lembra da importância de pedir a Deus o pão nosso de cada dia. E esse pão, que vai além do alimento físico, representa a graça diária que Deus nos dá. Em Mateus, capítulo 6, versículo 11, lemos: O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse pão não é apenas o sustento material, mas o sustento espiritual. É o alimento que nos permite viver, crescer e nos fortalecer na fé, dia após dia. E assim como o pão, a graça de Deus não é algo que devemos guardar ou acumular, mas algo que deve ser vivido e compartilhado a cada novo amanhecer. Agora, uma questão importante que devemos refletir: como podemos viver de maneira digna da graça de Deus? Como podemos responder a esse presente diário que Ele nos dá? A primeira resposta é simples, mas profunda. Devemos viver com propósito. Cada amanhecer é uma oportunidade de cumprir a missão que Deus colocou em nossas vidas. Deus nos dá a graça de acordar, mas Ele também nos dá o propósito de viver. Em Efésios, capítulo 2, versículo 10, a palavra nos lembra:
porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus tem um plano para cada um de nós, e esse plano começa a ser vivido a cada amanhecer. A graça de Deus nos capacita a cumprir esse plano, nos dando forças para enfrentar os desafios do dia. Muitas vezes nos esquecemos disso. Estamos tão focados nas dificuldades que enfrentamos, nas lutas diárias, que nos esquecemos do propósito que Deus nos deu. A graça de Deus não é apenas para nos perdoar, mas para nos capacitar a viver uma vida cheia de propósito, de amor, de serviço ao próximo. Quando acordamos, devemos perguntar: como posso ser uma bênção neste dia? Como posso viver de maneira que glorifique a Deus e que abençoe a vida de outras pessoas? No entanto, sabemos que a vida não é feita apenas de momentos de luz. Existem dias difíceis, dias em que as lutas parecem insuperáveis, mas a graça de Deus não nos abandona nesses momentos. Pelo contrário, é justamente em meio às dificuldades que ela se torna mais evidente. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Paulo escreve: mas ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando estamos fracos, é quando a graça de Deus se manifesta com mais poder. Ele nos sustenta e nos dá forças para seguir em frente. Queridos irmãos, se você está passando por um momento difícil, lembre-se, a graça de Deus é suficiente para você. Ele não promete que não teremos dificuldades, mas promete estar conosco em cada uma delas. E a cada amanhecer, Ele nos dá a oportunidade de ver suas mãos sustentando-nos, mesmo quando parece que estamos caindo. Não importa o que o dia de hoje traga, a graça de Deus será o nosso alicerce. Amados irmãos, continuamos nossa reflexão sobre a graça de Deus e como ela se renova em nossas vidas a cada amanhecer. Já falamos sobre a renovação da nossa alma e sobre como a graça de Deus nos dá uma nova oportunidade todos os dias. Agora, gostaria de refletir sobre um desafio que todos nós enfrentamos. O desafio de reconhecer a graça de Deus no meio das nossas atividades diárias, muitas vezes tão corridas e tumultuadas. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos adverte: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo em que vivemos tenta nos cegar para as bênçãos de Deus. Somos bombardeados por distrações, por problemas e por tantas preocupações que, muitas vezes, nos esquecemos de perceber a graça de Deus no nosso cotidiano. O primeiro passo para viver a graça de Deus a cada amanhecer é, portanto, reconhecê-la. Em meio ao barulho do mundo, precisamos aprender a parar, a refletir e a perceber as pequenas bênçãos que Deus derrama sobre nós. E como podemos fazer isso? Como podemos viver com os olhos espirituais abertos para a graça que nos rodeia? A resposta está no silêncio. Quando falamos sobre a graça de Deus, estamos lidando com algo que não pode ser visto com os olhos naturais, mas com os olhos da fé. O salmista, no Salmo 46, versículo 10, nos ensina: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No momento em que encontramos tempo para parar e meditar na presença de Deus, é quando somos mais conscientes da sua graça. Não é no corre-corre do dia, mas no espaço de silêncio e contemplação que a graça se revela com mais clareza. Imagine, querido irmão, que você está caminhando pela manhã, ouvindo o canto dos pássaros e sentindo o frescor do ar. Mesmo em meio a essa simplicidade, a graça de Deus está presente. Quando tomamos um momento para parar, para respirar e agradecer, começamos a perceber que a graça de Deus não está apenas em grandes milagres, mas também nas coisas mais simples e cotidianas da vida.
Outro aspecto crucial da graça de Deus em cada amanhecer é como ela se reflete nas nossas relações com os outros. Muitas vezes estamos tão focados em nossas próprias necessidades e preocupações que esquecemos de que a graça que recebemos deve ser compartilhada. A Bíblia nos ensina que assim como Deus nos perdoa e nos dá sua graça, também devemos estender essa graça aos outros. Em Efésios, capítulo 4, versículo 32, Paulo nos instrui: sede antes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A graça de Deus se manifesta em nossas ações. Quando olhamos para os outros com compaixão, quando perdoamos de coração, quando estendemos a mão a quem está necessitado, estamos vivendo a graça que Deus nos deu. Pense em todas as pessoas ao seu redor, sua família, seus amigos, até mesmo aqueles com quem você tem mais dificuldades. Como você pode, a cada amanhecer, ser um canal dessa graça? Como pode ser um reflexo do amor e da misericórdia de Deus para aqueles que mais precisam? A graça não deve ser guardada para nós mesmos, mas deve ser compartilhada, assim como Deus compartilha sua graça conosco. Um ponto importante que gostaria de abordar é que, apesar de todas as bênçãos e bondade que a graça de Deus traz para nossas vidas, a vida cristã não é isenta de lutas. Jesus nos advertiu em João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As lutas fazem parte da nossa jornada, mas a graça de Deus nos sustenta durante essas batalhas. A graça de Deus não apenas nos perdoa, mas nos dá força para perseverar. Quando estamos fracos, a graça nos fortalece. Quando sentimos que não podemos mais, a graça de Deus nos dá uma força que vai além das nossas capacidades humanas. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, Paulo afirma: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a graça em ação, nos capacitando a viver de forma vitoriosa, mesmo nas adversidades. Se você está enfrentando dificuldades neste momento, lembre-se, a graça de Deus é suficiente para você. Ela é suficiente para enfrentar o dia de hoje, para superar os desafios que você está vivendo. A cada amanhecer, Ele nos oferece seu auxílio, nos sustentando e nos guiando por meio das tempestades da vida. Por fim, irmãos, gostaria de lembrar que a graça de Deus não se limita apenas ao presente, mas também nos dá uma esperança para o futuro. A graça que recebemos todos os dias é uma antecipação do que Deus tem preparado para nós na eternidade. Em Tito capítulo 2, versículo 13, a Bíblia nos fala sobre a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. A cada amanhecer, Deus nos lembra que nossa esperança não está nas coisas temporais, mas nas promessas eternas que Ele fez a nós. A graça de Deus nos garante que, por mais difíceis que sejam os dias, o melhor ainda está por vir. E isso deve nos encher de alegria e de confiança, pois sabemos que Ele está conosco em todos os momentos, guiando-nos até o glorioso dia da sua volta. Amados irmãos, chegamos à última parte desta reflexão sobre a graça de Deus e como ela se renova em nossas vidas a cada amanhecer. E se há algo que precisamos aprender a fazer diante de tanta bondade divina, é viver com gratidão. Cada dia é uma oportunidade de demonstrarmos nossa gratidão pela graça que nos sustenta, nos fortalece e nos guia. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, somos exortados a "em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." Isso não significa que devemos agradecer pelas dificuldades em si, mas pela certeza de que em todas as circunstâncias a graça de Deus nos sustenta. A gratidão é a resposta natural à graça
que recebemos. Quando olhamos para tudo o que Deus fez por nós, desde o dom da vida até o perdão dos nossos pecados, a única atitude que nos resta é agradecer. A graça não é algo que merecemos, mas algo que Deus, em sua infinita misericórdia, decidiu nos dar. Ao reconhecermos isso, a gratidão se torna uma parte essencial da nossa vida cotidiana. Cada amanhecer, cada novo dia, deve ser vivido com um coração grato, lembrando-nos de que a graça de Deus está presente em cada detalhe da nossa vida. Uma das grandes perguntas que muitos de nós enfrentamos é: por que eu, Senhor? Por que a tua graça me alcançou? Em nossos momentos de dúvida e de insegurança, a graça de Deus continua a ser uma constante. Não importa o quanto nos sintamos indignos, a graça de Deus é sempre maior do que nossos erros, falhas e limitações. Ele nos ama incondicionalmente e está sempre disposto a nos perdoar e nos restaurar. Em Romanos capítulo 8, versículo 39, a palavra de Deus nos assegura: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa criada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso inclui até mesmo as nossas próprias falhas e incertezas. A graça de Deus não depende do nosso mérito, mas da sua bondade infinita. Mesmo quando nos sentimos distantes de Deus, quando a dúvida parece tomar conta do nosso coração, a graça continua a nos buscar. Ela não desiste de nós e nunca desistirá. A graça de Deus é a força que nos mantém firmes, mesmo quando nossas próprias forças se esgotam. Queridos irmãos, não podemos viver a graça de Deus apenas para nós mesmos. A graça é algo que deve ser refletido em nossas atitudes, palavras e ações. Quando vivemos a graça em nossa vida, estamos sendo testemunhas do amor e da misericórdia de Deus para o mundo ao nosso redor. Em Mateus, capítulo 5, versículo 16, Jesus nos ensina: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. A graça de Deus em nós deve ser uma luz que atrai os outros para Ele. Quando perdoamos, quando amamos, quando somos pacientes e compassivos, estamos refletindo a graça de Deus. A nossa vida deve ser um reflexo de sua graça, e as pessoas ao nosso redor devem ver em nós algo diferente. A paz, o amor, a alegria que só Ele pode dar. O mundo está sedento por esse testemunho. Quando vivemos com a certeza de que a graça de Deus nos alcançou, começamos a perceber como nossa vida pode impactar aqueles que estão ao nosso redor. E, finalmente, irmãos, ao refletirmos sobre a graça de Deus em cada amanhecer, devemos também olhar para a eternidade. A graça de Deus não termina com este mundo. Ela é o que nos garante a salvação eterna em Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, está escrito: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça de Deus é o fundamento da nossa salvação e a nossa esperança está firmada nela. Quando pensamos sobre a graça que nos é dada diariamente, somos lembrados de que ela não é apenas para este tempo presente, mas para a eternidade. Cada amanhecer nos aproxima mais do dia em que veremos o Senhor face a face. E a graça de Deus nos prepara para esse encontro glorioso. Nossa salvação é o maior presente que Deus nos deu, e isso deve nos encher de esperança e gratidão. A graça de Deus não é algo que termina ao final deste dia, mas algo que se estende para toda a eternidade. Ela nos dá a certeza de que um dia estaremos na presença de Deus, adorando-o para sempre. Amados irmãos, a última reflexão que quero compartilhar com vocês é sobre como devemos responder à graça de Deus. A graça é um convite, não uma obrigação. Deus nos oferece a graça, mas a resposta é nossa. Como vamos viver diante de tão grande amor?
Nosso compromisso pessoal com Deus começa quando aceitamos sua graça em nossa vida. Isso significa reconhecer nossa dependência dele, confessar nossos pecados e buscar viver segundo a sua vontade. Não podemos viver pela graça sem um compromisso de seguir a Cristo de todo o coração. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo nos exorta: rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A graça de Deus nos chama a uma vida de santidade e serviço. Não é uma graça barata, mas uma graça que nos transforma e nos leva a viver de acordo com a vontade de Deus. Portanto, amados, respondamos à graça de Deus com gratidão, com entrega e com compromisso. Que a cada amanhecer possamos dizer: Senhor, eu te agradeço por tua graça e hoje escolho viver para ti.